Tá bom? Mateus 5, 21 ao 26. Quem achou diz amém? Mateus 5, 21 ao 26. Todo mundo achou? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar ao Senhor a respeito desse texto? Pai, nós te damos graças, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua bendita palavra. Ó Deus, que nessa noite o Senhor use a minha vida, que o Senhor ilumine os meus olhos, o Senhor nos dê revelação da tua palavra, a cada coração que estiver ouvindo agora. Ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, você sabe, para nós entendermos o texto que nós lemos aqui, nós precisamos voltar um versículo antes. E se você estava aqui semana passada, ou na célula, ou você acompanhou a mensagem, você lembra que no versículo 20, os irmãos podem projetar para mim, Jesus diz: olha, se a vossa justiça não exceder, não for superior ao dos fariseus e mestres da lei, de forma alguma vocês entrarão no reino dos céus. O contexto é que Jesus está dizendo: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Vocês acham que eu sou contra Moisés e os profetas? Ou seja, contra os 5 primeiros livros da Bíblia, o restante do Antigo Testamento? Eu não sou. Eu vim para cumprir a lei. E mais, aquele que ensinar ou tirar a menor letra da lei, será julgado por isso. Jesus, então, está apresentando como verdadeiro intérprete da lei. Ele está dizendo: eu sou aquele que cumpre. Ao contrário dos fariseus, que estavam trazendo uma justiça externa, Jesus está falando de uma justiça de coração. Interessante que nós vivemos numa época, irmãos, onde o número de homicídios no Brasil supera o de países em guerra. Então, você vê os números de morte no Brasil, é muito maior do que países em guerra. Mas, não apenas isso. Se nós formos pensar, o ódio e a raiva que as pessoas nutrem pelo outro é gratuito. Por exemplo, nós temos aqui o estádio do Palmeiras, aqui do lado. Experimenta no dia do jogo do Palmeiras, andar no meio com a camisa do Corinthians. O que vai acontecer com você? Vai conhecer Jesus mais cedo. Você pode ser morto, sim ou não? Resolve o dia que estiver tendo um jogo do Corinthians, lá na Arena Corinthians, passar no meio com a camisa do Palmeiras. Qual o motivo de ódio que a pessoa expressa por você? Porque você está com uma camisa de um time diferente. Você quer ver irmão te bloquear e não falar mais com você? Fala em quem você vai votar em outubro. Ele vai te chamar de tudo que é ista possível. E você mudou para ele. Por quê? Nós vivemos numa época que justamente o que Jesus está falando do versículo 21 ao 26 está em voga. Mas não apenas isso. Na época de Jesus, também estava do mesmo jeito. Por exemplo, romanos odiavam judeus. Romanos consideravam os judeus o pior tipo de gente, pior que um cachorro. Judeus odiavam samaritanos. Um judeu jamais comia com samaritano.
O pessoal, que eram os essênios, que viviam no deserto, achava que morava na cidade, ou quem cultuava no templo, apóstata. Saduceus odiavam fariseus. Fariseus odiavam saduceus. Aí, o que o judeu ensinava? E aí Jesus vai usar 6 exemplos para dizer que a justiça nossa precisa ser superior à dos fariseus. Jesus usa, nós vamos ver até o final desse capítulo, assassinato. Primeiro, como que o discípulo, o súdito do reino, se comporta em relação à morte? Em relação a adultério? Como que ele se comporta em relação a divórcio? Como que ele se comporta em relação a juramento, a jurar pelo nome de Deus ou a fazer um voto? Como que ele suporta em relação à vingança? E como que ele suporta amando o inimigo? Jesus está dizendo que a nossa justiça deveria exceder a dos escribas e dos fariseus. E agora ele está dizendo, eu vou trazer 6 exemplos para vocês, de como a sua justiça precisa ser maior do que a justiça do fariseu. Porque se não for, você não entra no reino de Deus. Ela precisa ser maior. Aquele que é súdito do reino, ele não tem apenas uma justiça externa, ele tem uma justiça interna. Então Jesus está dizendo, discípulos, Ibave, você faz parte do reino, você é bem-aventurado, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Olha, eu não vim para revogar a lei, mas como que você excede na sua justiça a de escribas e fariseus? E aí Jesus dá 6 exemplos, e hoje eu vou conseguir trazer só um. Eu estava meditando, falei até com a minha esposa, irmão, Jesus pregou esse sermão de uma vez só. E ele vai acabar só no capítulo 7. Eu já estou uns 3 meses pregando o sermão que Jesus pregou de uma vez só. Você vê, né? Mas vamos lá. Primeiro, o que Jesus quis dizer com o 6º mandamento? Porque qual o 6º mandamento? Não matarás. Então Jesus começa com o exemplo do 6º mandamento. Não matarás. Então o fariseu, ele tinha na mente, olha, eu posso odiar as pessoas. Eu posso odiar quem pensa diferente de mim. Eu posso odiar quem é de outra religião. Eu posso ter raiva no meu coração. O que eu não posso? Eu não posso dar um tiro na pessoa. Se eu não matar, eu estou tranquilo. Passei no teste, estou com o meu réu primário, né, que diz aí, fulano diz, hoje eu gasto meu réu primário. Na verdade, quando você diz isso, diante de Deus você já gastou. E você vai entender isso agora. Por quê? O fariseu dizia, mas eu não matei literalmente. Se eu não matei literalmente, eu estou cumprindo o mandamento. Por isso o tema da minha mensagem é, quando matamos com sentimentos e palavras. Fala assim comigo, quando matamos com sentimentos e palavras. Então o primeiro perigo que nós corremos é matar as pessoas com o nosso sentimento e com as nossas palavras. Lá no versículo 21, Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Ou seja, o que os mestres da lei estavam ensinando aos antepassados dos judeus? Não matarás. Se você matar, você vai para um julgamento humano. Você vai diante de um tribunal. Por isso, não é bom que você mate. Não mate. Aí Jesus disse, mas eu quero mostrar como que a justiça do reino é superior à justiça da lei. Como que a justiça do reino vai muito além? Porque na justiça do reino, versículo 22, mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você ira contra seu irmão, você já é réu de julgamento. Você já matou. Sabe o homicídio que você acha que nunca fez? Quando eu e você nos iramos contra outra pessoa e guardamos esse sentimento de ira dentro de nós, nós já somos réu de homicídio. Vou dizer para você, diante da lei, quando você mata alguém, tem consequências mais graves quando você mata literalmente. Você vai diante de um juiz, você vai pegar alguns anos de cadeia. Nós não temos leis que julgam você porque você está irado com seu marido, porque você está irado com sua mulher, porque você está irado com seu filho, com seu pastor. Não temos lei para isso.
Mas diante de Deus, você já quebrou o sexto mandamento. Por quê? O fariseu, ele está preocupado com o que eu faço externamente, com o que as pessoas estão vendo. Mas o evangelho está preocupado com a motivação do nosso coração. Primeira coisa que nós temos que entender, então, é que quando nós temos o sentimento, quando nós estamos dentro do nosso coração, quando nós guardamos isso, nós cometemos, quebramos o sexto mandamento, é como se estivéssemos cometendo um homicídio. Quando guardamos raiva, estamos quebrando a lei. Talvez algumas bíblias aí, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Na sua Bíblia, talvez, eles abriram colchetes. Você sabe o que é colchetes? É aquele sinalzinho que parece um parêntese, mas ele é meio quadrado. E na sua Bíblia pode estar assim, ó, aquele que se irá contra seu irmão sem motivo. Tem alguém com a Bíblia aí? A sua está assim, Sol? Mais alguém? Por que que isso aconteceu? Alguns manuscritos posteriores ao original, as pessoas tinham que copiar à mão. E aí o copista colocou uma explicação. Veja bem, Jesus está dizendo que você não pode irar contra seu irmão. Então ele falou, deixa eu colocar uma explicação no meio do texto. Qual a explicação no meio do texto? Se você irá sem motivo. O texto original não traz. Mas faz sentido essa explicação, sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque tem a ira justa. O que que Efésios 4 vai dizer? Ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Por exemplo, o nome de Deus está blasfemado. Se você não fica irado, você pecou. Se você está vendo uma injustiça, mas você se cala, você pecou. Mas até a ira que é boa, quando guardada no seu coração, se torna pecado. Por isso, o autor de Efésios vai dizer assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho vai muito mais do que atos externos. Quando nós estamos irados e guardamos a ira, guardamos a raiva no coração, nós já somos réu da quebra do mandamento diante de Deus. E aí talvez você fale assim, não pastor, mas eu sou assim mesmo. Eu tenho uma personalidade forte. Você já ouviu essa besteira, irmão? Ô irmãos, sabe o que a gente tem que dizer? Vamos trocar o nome. Vamos falar que nós somos duro. Vamos falar que nós somos iracundo. Que nós precisamos tomar vergonha na cara. Que nós precisamos mudar. Não vamos dar esses nomes, não. Ai, pastor, sabe por que meu filho é assim? Porque ele tem a personalidade forte. Não, a Bíblia chama de pecado mesmo. Você ser irado e tratar mal sua mulher, você ser irado e tratar mal as pessoas, tem um nome, pecado. Quebra do sexto mandamento. Ai, pastor, eu fico com raiva. Eu guardo raiva no meu coração. Eu sou bonzinho, mas eu tenho uma personalidade forte. Se pisou no meu calo, acabou. Acabou porque nós quebramos o sexto mandamento e colocamos a desculpa na nossa personalidade. Desculpa eu te dizer isso. Mas o psicólogo, ele vai dizer, a maioria deles, que é porque você tem uma personalidade forte, porque você tem um temperamento forte. Não é, irmãos, é porque nós somos pecador mesmo. Eu preciso te contar isso. Amém. Alguém disse amém aí. Você não disse amém, mas era o momento de você dizer a verdade. Então nós precisamos admitir. A segunda coisa que Jesus fala, então, além do sentimento, ou seja, quando eu guardo raiva, quando eu guardo ira de alguém, eu já matei. Eu lembro uma vez, primeiro prédio, você sabe, irmãos, nós, como igreja, nós nunca apoiamos partido político. Amém? Irmãos do nosso meio podem apoiar quem eles quiserem. E eu, como cidadão, posso apoiar quem eu quiser também. E você não é obrigado a votar em ninguém dessa igreja. Tudo bem? Amém? E aí eu lembro que uma vez, nosso primeiro prédio, a gente tinha começado a igreja e alguém colocou uma placa de candidato no nosso prédio. Eu era dono de um comércio. E eu respirei. E eu cheguei até ele e falei, ô fulano, você colocou uma placa da sua candidatura em cima do nosso prédio? Ele respondeu bem irado.
o dono do prédio mandou. Eu falei, mas quem paga o aluguel é a gente. Ele ficou irado, ele disse assim, mas você está fazendo isso, pastor, porque você já apoia um candidato. Eu falei, não apoio ninguém não. Você apoia assim. Eu falei, ó, ou você arranca a porcaria daquela placa, ou eu vou arrancar e jogar ela fora. Eu fiquei irado. Fiquei irado, pastor Wagner. Aí ele demorou, eu peguei um irmão da igreja, falei assim, irmão, sobe, arranca essa placa. Na hora ia falar, joga no lixo. Mas aí eu falei, não, deixa ela guardada no fundo da igreja. Aí passou um tempo, o candidato mandou o funcionário dele recolher a bendita da placa. Passou um tempo, fui lá comprar alguma coisa. E alguém me disse assim, ué, mas pouco tempo você não estava lá, porque ele colocou a placa em frente da igreja. Eu falei, irmão, não guardei raiva nenhuma. Porque a minha ira foi uma ira momentânea. Mas quando, mesmo com razão, você guarda a ira, você está matando alguém. Daqui a pouco nós vamos ver qual que é a causa daquele que anda irado. Segunda coisa que nós podemos quebrar, o sexto mandamento, porque a justiça do reino é muito maior do que a justiça dos fariseus e mestres da lei, é com palavras. Então, a segunda coisa que Jesus disse, lá no versículo 22 ainda, ele diz assim, então primeiro ele fala da ira, mas em seguida ele diz, também, qualquer pessoa que disser a seu irmão, o que irmão? Racá. Algumas versões vai dizer tolo. Tolo. Essa pessoa será levada ao tribunal. E qualquer um que chamar o seu irmão de 3%, de louco, você sabe, fizeram uma pesquisa que todo lugar tem 3% de maluco. Então, se tiver 100 pessoas no culto, 3% é doido. Não estão aqui hoje? Não está aqui? Será que somos nós? Oh, Jesus disse que eu não posso falar isso. Vamos lá. Corre o risco de ir para onde, irmãos? Para o fogo do inferno. Eu sei que a sua Bíblia deve estar tolo, mas a primeira palavra em tolo no aramaico é o termo racá. E o que significa racá no aramaico? Significa, é muito mais do que tolo, é você dizer que alguém é imbecil, que alguém é burro, que alguém é inútil, que alguém é cabeça oca, que a pessoa que é a imagem de Deus não serve para coisa alguma. Então Jesus está dizendo, olha, ainda que você não mate a pessoa enfiando uma faca no bucho dela, como diz no Nordeste, mas se você guarda a ira e você diz que alguém é inútil, que alguém é louco, que alguém não serve para nada, você é réu do inferno. Porque você está matando a pessoa por meio das suas... Deixa eu te falar, eu sei que existem irmãs, não dessa igreja, outras igrejas, que às vezes em público você esculhamba com seu marido. Você coloca ele para baixo. Você desmoraliza ele. Às vezes tem pais que acabam com o filho. Às vezes tem marido que acaba com a esposa. E aí depois você acha que está tudo bem. Não, filho, não está tudo bem não. Porque na justiça do reino, isso equivale a você matar alguém. Quantas crianças na escola, irmãos, sofrem por causa do bullying? Quantas crianças na escola, seus sentimentos, seus sonhos, sua vida são mortas por pessoas que não entendem o que ela fala, o estrago que faz. E Jesus está dizendo, você acha que você quebra o mandamento só quando você dá um tiro em alguém? Não, quando você diz que a pessoa é inútil, é burra, é imbecil, não serve para nada, você também está quebrando o sexto mandamento. Por quê? Porque essa pessoa é imagem de Deus, e você está dizendo que o que Deus fez é inútil. Ou seja, a justiça do reino de Deus, ela é muito superior à justiça da lei. Porque o espírito da lei não era só sobre você ir lá e matar alguém literalmente. A justiça da lei era sobre o sentimento do seu coração. Era sobre as suas palavras. Presta atenção. Caim estava no culto com seu irmão. Sim ou não? E o que aconteceu na hora da oferta?
Seu irmão trouxe uma oferta. Trouxe do melhor. E aí Deus olhou para a oferta de Abel, porque oferta maravilhosa, aleluia. Mas Caim trouxe oferta, parece que Deus não disse nada. Não se agradou. Veja bem, o que Caim fez? Caim, a partir daquele momento, a Bíblia diz que ele mudou. Cuidado quando você muda o semblante. Cuidado quando você muda a fisionomia, porque isso é reflexo do coração. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Não é isso que o sábio disse em Provérbios? Mas o coração triste, irmãos, ele adoece a alma. Primeira coisa que Caim fez: vi isso aqui no culto, não gostei. Não gostei disso aqui no culto. Interessante, quem estava conduzindo o culto era Deus. Mas Caim não gostou do jeito que Deus conduziu o culto. Ainda imagina quando é a gente que conduz alguma coisa aqui. Então Caim guardou o sentimento. Mas quando Caim guardou o sentimento, Deus disse: cuidado, o pecado está batendo a porta. A partir dali, ele saiu, e aí ele matou seu irmão literalmente. Portanto, irmãos, nós temos que guardar o nosso coração, porque é do coração que procede a fonte da vida. Portanto, a lei, o verdadeiro espírito da lei, não é sobre algo exterior, mas é sobre algo que começa dentro de nós, é sobre as nossas motivações. Por isso Jesus nos trata trocando o nosso coração. Eu vou dizer para você, talvez você chegou nesse culto e achou que nunca era réu por homicídio, mas você descobriu nessa noite que eu e você somos réu de homicídio diante de Deus tantas vezes. Sabe que o Senhor tem a misericórdia de nós. Ao contrário dos mestres da lei, que afirmava que uma pessoa só era responsável se consumisse homicídio, Jesus afirma que quando nós nos iramos, quando guardamos rancor em nosso coração, quando falamos palavras ofensivas a respeito dos outros, que são imagem e semelhança de Deus, somos tão culpados como alguém que consuma o ato. Claro, se você mata alguém literalmente, você vai ser julgado diante de um tribunal humano. Por isso, irmãos, quando ofendemos o nosso irmão, seja na presença dele, ou seja, quando ele não está, quando nós guardamos algo no nosso coração que ainda não foi tratado, nós não estamos excedendo a escribas e fariseus. Jesus disse que, olha, se você fizer isso, você vai ser réu do inferno. Duro, né? Jesus está dizendo: e qualquer que disser louco, ou seja, quando você ofende, não é só uma brincadeira, é algo que está no seu coração, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Interessante que esse fogo do inferno aqui, no sul de Jerusalém, tinha um vale chamado Vale de Inom. Vale de Inom. Alguns comentaristas, nós não temos evidências históricas, mas o Vale de Inom, nós temos textos bíblicos, como Jeremias 7, 31 e 32, que diz que no Vale de Inom, os israelitas passaram a oferecer os seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Então eles pegavam seus filhos, ao invés de adorar a Deus, eles matavam seus filhos em adoração ao Moloque. Além do mais, no Vale de Inom, eles passaram a oferecer adoração a deuses estranhos. Então Jeremias diz: olha, vocês estão vendo o Vale de Inom, onde vocês oferecem seus filhos em idolatria a Moloque? Um dia a Babilônia vai vir e vai invadir, e vai haver tantos mortos, que ali será chamado como o Vale dos Mortos. Alguns comentaristas dizem que aquele vale se tornou um lixão, onde as pessoas jogavam corpos, e o lixo se queimava e o fogo não se apagava. Então naquele lixo ali tinha muitos vermes, tinha muitas coisas podres, muitas carniças, muitos restos de animais, e o fogo não parava de queimar. Jesus disse: o inferno é semelhante. Assim como no Vale de Inom, aquele que guarda rancor no seu coração, aquele que chama seu irmão de Racá, pode estar sendo condenado ao mesmo lugar, ao Guená. Mas graças a Deus, porque Deus sempre tem um caminho de graça para nós. Deus primeiro nos revela a sua justiça.
E a lei serve para isso, irmãos. Qual é o papel da lei, pastor? A lei é como espelho que mostra quem nós somos. A lei é como espelho, você está de manhã e você tomou café, e aí você é saudável, você comeu um pão e no meio você colocou lá uma alface. E ficou aquele pedaço de alface no meio do seu dente. E aí você sai, você dá aquele belo sorriso para o espelho. E aí você vê o alface que está no dente. Você se sente envergonhado se tem alguém perto do espelho, sim ou não? A lei faz isso com a gente. A lei mostra quem nós somos. E o que a lei fez conosco agora? Você está julgando quem deu tiro lá fora, filho? Eu estou te mostrando que muitas vezes na sua vida, e talvez ainda hoje, você é tão culpado quanto. Mas perante a lei, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando Deus nos revela, e Deus nos mostra que nós estamos quebrando a sua lei, Ele também nos dá a sua graça. Pastor, e qual é a graça de Deus? Primeira coisa que a graça de Deus nos mostra. O que fazer quando a gente peca contra as pessoas? Mateus 16, ele fala sobre o que fazer quando as pessoas pecam contra nós. Então ele diz o que lá em Mateus 16? Quando alguém pecar contra você, você chame a pessoa, só você e ele, sim ou não? Eu sei que nós não fazemos isso. Quando alguém peca contra a gente sai contando para todo mundo que a pessoa errou com a gente, menos para quem pecou contra a gente, não é isso? A gente faz o inverso. Mas a Bíblia diz, chame a pessoa, ninguém está sabendo, você chame ela, você diz, ó, você errou comigo. Lembra aquele dinheiro que você pegou? Você não me pagou. Lembra aquilo que você disse que ia fazer? Você não fez. Lembra que você saiu falando mal da minha vida? Está eu e você aqui agora, eu preciso que você se arrependa. Se a pessoa se arrepender, você não conta para ninguém. Fica só entre vocês dois. Mas se a pessoa não se arrepender, você chama 2 ou 3. E aí, o que 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado? Esse texto não é sobre quem falta no culto e você faz um culto com 3 gatos pingados. Quando a nossa célula está com 2, 3 pessoas, nós evocamos esse texto. E o que nós dissemos? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está. O texto não está falando disso. O texto está falando de disciplina. O texto está dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. O que Jesus está dizendo? O que vocês decidirem a respeito do tema, está feito. Pastor, eu não posso usar esse texto? Usa Mateus 28. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Mas esse texto não fala sobre o dia que a galera faltou no culto. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá, dando continuidade aqui. Perde não. Jesus ensina. Mas se 2 ou 3 se reuniu e a pessoa não quis se arrepender, irmão, trata ele como publicano pecador, como gente incrédula. Não vamos expulsar ele da igreja não, mas você entendeu que ele não quer arrependimento. Mas e se for ao contrário? Porque o texto não está falando sobre quando alguém pecou contra mim. O texto está falando quando eu pequei contra alguém. Porque nós sempre nos colocamos, e estou falando nós aqui, estou me colocando no meio, nós sempre nos tratamos como a vítima. Mas Jesus está dizendo, eu te digo, quando você. Jesus está dizendo, se coloque no lugar de quando você ofende. E quando nós ofendemos, quando nós matamos, quando nós guardamos mágoa, quando nós guardamos ira, quando nós falamos do irmão, quando nós ofendemos o irmão, quando nós ofendemos o outro, nós pecamos contra Deus. Nós somos réu de inferno. Mas eu estou nessa situação. Quantos aqui já passaram por uma situação que você sabe que você já fez isso? Levanta a mão. E o restante? Tem uma asinha nas costas? Está em direção ao céu já, voando? Levanta muita mão não, senão o anjo leva você. Bom, aí você está nessa situação. O que a Bíblia nos chama a fazer quando eu peco contra o meu irmão? Vamos ver isso, irmãos, amém? Lá 5, versículo agora 23. Eu vou ler o texto de novo, porque eu sei que você pode ter esquecido. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ou seja, quem pecou não foi seu irmão, quem pecou foi você. Presta atenção, Jesus aqui,
ele está usando o seu contexto. Nessa época de Jesus ainda tinha um templo. O templo ainda estava de pé, ainda tinha altar. E para você chegar em Jerusalém era cerca de 3 dias. Como que você oferecia a sua oferta? Se você fosse rico, você levava um cordeiro. Ou comprava um cordeiro em Jerusalém. Se você fosse pobre, você levava uma pombinha. Então imagina, você demorou 3 dias para chegar no culto. E aí você está indo em direção ao culto, o sacerdote está lá para receber a sua oferta, você vai adorar a Deus. E aí você está indo, quando você chegou perto do altar, você andou 3 dias, irmão. Você lembrou, puxa vida, eu saí de casa brigado com minha mulher. Eu saí de casa, falei para o meu filho que eu não devia. Falei para o meu patrão um monte de impropério. Jesus disse o seguinte, amarra o cordeiro, deixa presa a pombinha, volta 3 dias de viagem, pede perdão, e depois você volta e entrega a sua oferta. Porque para mim é mais importante você reconciliar com seu irmão do que você prestar o culto. Não deixe de prestar o culto. Veja o que ele diz. Vai, reconcilia e volta. Tem gente que ele fala, pastor, não vou para a igreja porque estou magoado com minha mulher. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, você vai. Irmãos, nada melhor do que esse momento que eu estou te falando. Nada melhor do que quando nós entramos nesse prédio e nós vamos prestar a nossa oferta diante de Deus. Porque quando você ora, você está prestando oferta diante de Deus. Quando você levanta as suas mãos, você está prestando uma oferta diante de Deus. Quando você entrega a sua oferta em dinheiro, da forma que for, você está prestando diante de Deus. Quando você está ouvindo a palavra, você está prestando oferta. Mas talvez você pode passar domingo após domingo com raiva no coração. E você acha que está tudo bem. Você passou a semana inteira chateado com seu marido, chateado com todo mundo, com raiva, brigou, quebrou o pau, xingou, falou mal, disse que é um imbecil, que é um inútil e tal. Aí chegou aqui na maior santa cara de pau. Aleluia, Jesus. Aí Jesus disse, eu sei o que você fez essa semana. Você fala, eu sei que eu sou perdoado também. O pastor disse que eu sou perdoado. É verdade, você é perdoado. Mas eu quero algo de você. Volte lá, peça perdão, se reconcilie com seu irmão e depois você volte. Porque o fariseu, ele está preocupado com o que as pessoas estão vendo. Jesus está preocupado em você estar aqui no culto, mas você passou a semana com o coração cheio de ódio. Você passou a semana com o coração cheio de raiva. Porque para Jesus, o que importa é essa justiça do reino. Nada melhor para lembrar de quem ofendemos, irmãos, de quem magoamos, do que quando nós estamos na presença de Deus. Jesus disse, deixe a sua oferta ali diante do altar, versículo 24, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Jesus nos chama para colocar isso como prioridade. Veja bem, Jesus coloca você se acertar com a pessoa acima do que você prestar um culto. Jesus nos chama a prestar culto, mas não com o coração cheio de mágoas. Por isso eu quero dizer algo para você, enquanto eu estou pregando, se Deus falou com o seu coração, pessoas que você precisa pedir perdão, pessoas que você errou, irmãos, ainda nessa noite, vá até a pessoa e peça perdão. Se ela estiver sentada aqui, no final do culto, você sai do seu banco e peça perdão. Manda um WhatsApp para ela. Nada melhor que pessoalmente. Mas o que Jesus está dizendo aqui, eu preciso que você coloque isso como prioridade da sua vida. Sabe, segunda coisa que nós devemos fazer, além de reconciliar, nós devemos fazer isso o mais rápido que nós pudermos. Lá no versículo 25, ele diz, entre acordo depressa com seu adversário. Aqui já não é irmão, aqui já é um adversário. Entre acordo com seu adversário que pretende te levar ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho,
pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não vai sair de lá, enquanto não pagar o último centavo. Segunda coisa, é que Jesus usa o exemplo de um tribunal humano. Quando estamos em dívida com alguém, e esse alguém nos leva à justiça, a gente tem que pagar tudo. Tem um apresentador de televisão, um apresentador esportivo, que ele é bem polêmico, né? Não sei se você já deduz quem é. E esse apresentador, ele tem muito processo, porque ele fala umas coisas assim, né? E esse apresentador, ele falou uma estratégia que ele tem, porque ele tem muito processo. Então, o que ele faz? Ele pega e alguém processa ele. Ele já liga para o advogado e manda o processo. Ele fala, e aí? Aí o cara fala assim, paga antes de ir para juízo. Mas por quê? Porque se for para juízo, você vai ter que pagar o processo, você vai ter que pagar os custos dos advogados dele. Então paga antes. E outra, o juiz pode fazer com que a dívida seja maior. Jesus está usando esse exemplo para dizer o seguinte, diante de Deus, o justo juiz, ele não vai deixar passar, irmãos. Deus não é um juiz injusto. Quando ofendemos alguém, nós vamos prestar contas diante de Deus. E aí talvez você fala, pastor, semana que vem eu peço perdão. E se Jesus voltar hoje? Hã? Pastor, eu não estou preparado para pedir perdão. E se a pessoa bater as cachuletas hoje? Você sabe o que é bater as cachuletas? É morrer. Ou se nós também. Você sabe, a Igreja Católica ela tem uma tradição. Você sabe qual é? Quando alguém está para bater as cachuletas, e ainda dá tempo, ela fica lá no leito, e ela manda chamar todo mundo que ela magoou. Não sei se alguém já presenciou isso. Católicos fazem isso. Porque católicos têm a consciência de que se ele morrer sem pedir perdão, ele sabe que vai prestar contas. Aí a pessoa chega lá e fala, me perdoa, estou para bater as cachuletas. Aí não tem como a pessoa não perdoar. Fala, meu, tá com o bico do corvo, né? Mas nós que estamos aqui, nós não sabemos se teremos essa oportunidade. Portanto, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Viva bem com todo mundo. Viva bem com todos. Viva uma vida resolvida com todo mundo. O que Paulo diz? No que depender de vocês, tenha paz com todos. É que às vezes, pastor, mas se eu for até a pessoa e ela me humilhar, se eu for até a pessoa e ela disser, eu não te perdoo, problema dela. É ela e o Senhor. Jesus foi humilhado diante de todos. Sim ou não? E ele não pecou. Quanto mais nós, irmãos, nós devemos ir até as pessoas e pedir perdão. E se ela não perdoar, nós já pedimos. Mas nós temos uma vida resolvida diante de Deus. Como é bom poder chegar nesse lugar, levantar as minhas mãos e adorar. Pastor, mas tem umas 10 pessoas que têm algo contra você. Irmãos, eu tenho uma coisa, eu não tenho nada contra elas. Eu deito em paz, durmo em paz, porque nós precisamos ter uma vida resolvida. Irmãos, nós precisamos entender que as pessoas que nós nos relacionamos e nós machucamos, porque tem gente, não dessa igreja, de outra, não frequentam aqui. Irmãos, eles têm uma capacidade de arrumar problema que eu nunca vi desse jeito. Irmãos, ele arruma problema até com o cachorro dele. A pessoa não consegue passar por um relacionamento de trabalho, um relacionamento de célula, um relacionamento do que quer que for, sem arrumar problema com alguém. Irmãos, viver assim é muito ruim, é quebrar o 6º mandamento todo momento. Deus nos chamou para a cruz, para viver a reconciliação na vertical com Ele, mas também na horizontal. Vou falar algo para você, vive em paz com seu marido. Porque depois que ele morrer, não adianta, benzinho, morreu. Acabou. Não acabou que ele não tem vida após a morte. Não tem, eu estou com saudade. Saudade do quê? Das brigas?
Ai, pastor, minha mulher. Mas você tratava ela mais mal que tudo. Ai, meu filho, pastor, meu filho vai se mudar, meu filho vai morar em outro... Mas e quando morava com você, como que você tratava? Irmãos, Deus nos chamou para viver uma vida resolvida. Nós precisamos ser uma igreja de vidas resolvidas. De vidas onde nós sabemos que o Senhor, Ele nos reconciliou. Por isso, Jesus morreu pelos pecados do nosso coração também. E Jesus morreu pelos pecados da nossa língua. Porque eu vou falar, não é dessa igreja, é de outra. Tem gente, irmão, quando morrer vai ser um caixão para ele e outro para a língua. Vai ser dois. Mas eu quero dizer para você que há perdão também para isso. Jesus nos perdoou por completo. Mas saia daqui e reconcilie. Saia daqui e viva uma vida que excede dos escribas e fariseus. Saia daqui e diga para sua esposa, me perdoe, porque eu vivi irado com você. Me perdoe, porque eu vivi irado. Me perdoe, se você tiver que pedir perdão para o seu filho. Não estou falando daquela ira que você repreende, mas estou falando daquela ira que você maltrata, que você xinga, que você, sabe, irmãos, fala as piores coisas. Estou falando dessa ira. Essa ira é ser réu do fogo do inferno. Pastor, mas você é o pregador da graça. Sou, mas eu preciso te mostrar o que a lei diz. Mas a graça é de Deus para você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho maravilhoso. Sabe por que eu acho maravilhoso na lei? Que quanto mais você prega o que a lei diz, mais você descobre uma coisa. Eu preciso da graça. Porque eu cheguei nesse culto achando que eu era bonitinho de Jesus. E eu descobri que eu deveria estar preso. Porque eu já matei mais gente que o Bin Laden. No meu coração e com minha língua. Senhor, como eu preciso da tua graça. Senhor, como eu preciso ser restaurado. Senhor, como eu preciso ter meu coração mudado. Oh, Jesus, todos os dias, Senhor, eu preciso ter meu coração mudado. Senhor, eu não quero viver uma vida que não seja resolvida. Eu não quero viver uma vida que não seja uma vida em paz. Eu quero viver a justiça que excede dos fariseus, dos escribas. Aleluia. Glória a Deus. Quero concluir dizendo que Jesus demonstra que a justiça do reino é muito superior a essa justiça externa. Ele nos chama para algo além de uma justiça externa, irmãos. Ele nos chama para uma mudança de coração. Aquele que guarda ira, raiva, mágoas, que ofende as pessoas e não demonstra arrependimento, está sujeito ao fogo do inferno. O inferno é uma realidade. Pastor, onde que fica o inferno? Logo depois de uma vida sem Jesus. Você quer saber a localização do inferno? Eu vou te contar. Logo depois de uma vida sem Jesus. Pastor, mas eu sou crente. Sabe o que Jesus disse no Pai Nosso? Perdoai, como nós também. Você sabe qual é o sinal de quem foi perdoado? Ele perdoa. Gente que não perdoa e não pede perdão, sinto muito te dizer, não nasceu de novo. Pastor, eu não perdoo. Mas já, pastor, eu não vou lá pedir perdão, não. Talvez esse seja um sinal que não nasceu de novo. Alguém pode ter chamado você no culto, você veio na frente, levantou a mão, desceu as águas do batismo. Você pode ser o que for, ter um cargo na igreja, mas se você não pede perdão e não perdoa, esse é um sinal que não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, entendeu que precisa perdoar, precisa pedir perdão. Esse é um dos grandes sinais de quem entendeu a graça. Por isso Jesus reafirma, para nós perdoarmos como somos perdoados. Não significa, irmãos, que nós somos perdoados porque perdoamos. Não. Por isso, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que você precisa pedir perdão, na vida da igreja,
por danos que você causou a essa pessoa, por mágoas que você causou a essa pessoa, seja ela da sua família, seja ela da igreja. Se tem alguém no seu trabalho, se tem alguém no seu círculo de convivência, que você magoou, que você pecou contra ela, que eu pequei contra ela, o Senhor nos chama a nos reconciliarmos o mais rápido possível. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos reconciliados com Deus, mas também fôssemos reconciliados com o nosso próximo. Ainda sentado no seu lugar, enquanto os irmãos do louvor vêm aqui em cima, baixe sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Irmãos, como o Senhor descortina e abre os nossos olhos diante da sua palavra. Como o Senhor abre os nossos olhos, e quando Ele coloca diante de nós o espelho da lei, quando Ele coloca diante de nós e diz quantas vezes a sua justiça foi uma justiça externa, quantas vezes você se achava bom, mas nessa noite o Senhor falou com você, e o Senhor está trazendo ao seu coração pessoas que você precisa pedir perdão, o Senhor está trazendo ao seu coração pessoas que você precisa reconciliar. Talvez você ainda está pensando, pastor, eu acho que eu não tenho ninguém. Talvez no futuro você vai precisar dessa palavra. Guarde essa palavra no coração como uma semente.